Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros e neste trimestre nós vamos estar apreciando a lição dos jovens sobre a carta de Paulo aos Gálatas, esta série de lições que com certeza nos vão trazer alguns bons e profundos aprendizados, a começar desta primeira aula. E nesta feita nós vamos mudar um pouquinho a maneira que nós vamos estar apresentando a aula dos jovens, uma vez que muitos irmãos leem, não é, a revista, o comentário da lição junto a seus alunos. Então nós vamos fazer uma tentativa de juntar as duas coisas, a leitura e a explicação do comentário, junto a algumas explicações que nós historicamente temos trazido neste canal para você, trazendo um pouco de pedagogia aplicada ao ensino daquilo que nós estamos aprendendo na aula que temos diante de nós. Então essa primeira aula aqui trata-se da Carta da Liberdade Cristã, o título, né? Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. O textual da nossa lição diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Então, a questão da justificação, ou seja, o meio pelo qual nós somos salvos, feitos justos diante de Deus, vai ser o foco desta carta, mas principalmente destes primeiros versículos, capítulos, por que não dizer, da carta, ainda que é uma carta pequena. O texto bíblico nós não vamos estar lendo, com certeza você como professor, parte da sua preparação, você já o fez, o capítulo 1 de Gálatas, os primeiros 5 versículos, ainda que é um texto tão pequeno, não é? Uma saudação de Paulo aí. E na introdução da carta, nós vamos ler aqui, então, juntos este material. Eu não tenho a revistinha em mãos ainda, aqui onde eu moro, ainda não nos chegou a revista, tenho promessa de que vai chegar para o começo da semana que segue. No entanto, como nós não temos, tivemos que imprimir alguma coisa da internet, assim que eu estou com estes papéis na mão, mas se Deus quiser, semana que vem ou na seguinte, nós estaremos com a lição em mãos. Introdução diz: ao longo deste trimestre estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas, escrita no primeiro século da nossa era. Essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do evangelho. Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas que em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Rever os ensinos do apóstolo nesta carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. Já é uma introdução pesada, não é? Mas nós queremos trazer então para o nosso aluno e para o nosso quadro aqui da aula o cerne, ou aquilo que vai introduzir, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. E a primeira coisa que eu encontro aí é que esta carta aos Gálatas foi escrita para pessoas que já foram alcançadas. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos de uma área onde ele já esteve antes pregando o evangelho, formando igrejas. Então, essas pessoas, como foi colocado para nós na introdução, já ouviram de Jesus, já aceitaram a Jesus, já receberam a Jesus. Então, elas já foram o quê? Elas já foram salvas. Então, é muito importante, inclusive, quando nós estudamos qualquer texto da palavra de Deus, né? E isso é muito bom você trazer. Os jovens estão neste tempo de decidir o que estudar, e alguns deles vão ter uma profissão, mas também vão fazer teologia, vão estudar algumas matérias nesta área para se tornarem úteis também para o ensino dentro da casa de Deus. Então, essas colocações são sempre muito próprias para os nossos alunos. Então, quando nós aprendemos ou quando nós lemos qualquer texto dentro da carta de Gálatas, nós temos que nos lembrar o contexto maior da carta, que é uma carta de Paulo, não é? Como quem sendo aquele pastor pioneiro daquele lugar, que primeiro trouxe o evangelho, não é? Mas que esta igreja que está recebendo a carta é uma igreja, portanto, são pessoas que estão ali que já receberam a Jesus, já alcançaram a fé, já têm uma nova vida em Cristo. Isso é muito importante. Mas o segundo ponto dessa introdução aqui é que elas se deixaram levar, ora aí, se deixaram levar por ensinos
diferentes. E é este o ponto que o comentarista, e Paulo também nós vamos estar estudando aqui, mas o comentarista fala, olha, é muito importante entendermos isso, que Paulo, o foco dele é exatamente isso. Essas pessoas, estes crentes que ele tinha ganhado para Jesus e outros que com certeza já estavam vindo para o evangelho, mas estavam se deixando levar por ensinos estranhos, diferentes daquele ensino que ele, Paulo, deixou, ele discipulou aquela igreja. Então nós vamos, o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico da nossa lição, né, trata-se da carta aos Gálatas, onde nós vamos ler sobre o contexto, o autor e o motivo da carta, mas como introdução, é muito importante nós termos em mente em todo o tempo que as pessoas, ou seja, a carta é escrita para crentes, não é para não crentes. Segundo lugar, essas pessoas, o ponto maior, o foco maior, inclusive o porquê de Paulo ter escrito essa carta, é porque a fé deles foi abalada por ensinos estranhos. E isto é de nos abrir os olhos, por quê? Porque eles não detectaram. Porque, de uma maneira geral, a liderança que ficou ali, as pessoas que estavam ali, não conseguiram parar esta realidade, pelo contrário, foram afetadas. Assim que nenhum de nós estamos ilesos, nós vamos aprender nesta carta algo para as nossas vidas também como igreja. Em primeiro lugar, então, o primeiro tópico, a carta aos Gálatas, né? Vamos colocar aqui a própria carta. Então, nós temos o primeiro subtópico, o contexto. Vamos ler aí. O evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano. Quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem, receberam a Jesus em seus corações. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta do trabalho específico de obreiros como Paulo, Saulo, Barnabé, que foram enviados por Deus e pela igreja às nações gentias como missionários. Então está dizendo aí como é que o evangelho chegou a todas essas regiões, né? Os missionários apontados e enviados pela igreja, mas também a perseguição de Jerusalém, né, que aconteceu, levou muita gente levando o evangelho para outras áreas. Essa fase inicial da igreja, estou voltando aqui na leitura, é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas dos apóstolos também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. Muitos gentios se tornaram cristãos e, com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, tá vendo? Então, este evangelho que foi pregado neste tempo apontava que a salvação vinha pela fé em Cristo Jesus. Surgiu, vou voltar à leitura aí, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. E eu vou escrever aqui neste primeiro subtópico chamado contexto. Esta é uma palavra que me chamou a atenção aqui, olha. Choque cultural. Vou explicar daqui a pouco sobre isso aqui. Vou até agregar algo aqui, as igrejas mistas. Tá? Vamos deixar aí, vamos voltar à nossa leitura aqui do choque cultural. Um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também, a palavra-chave aí é a palavra também, ok? Da guarda da lei de Moisés. Esse é o problema. Jesus era judeu e guardou a lei, isso é uma verdade bíblica, ok? Isso aí a gente não pode passar por isso, sujeitando-se a ela. É uma verdade bíblica. Não significa que o nosso evangelho tenha dependência da lei de Moisés. Nós vamos explicar detalhadamente aqui, daqui a pouquinho. Mas esta é uma verdade bíblica. Portanto, todos os seus seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. É o que pregavam estes judaizantes. Esse grupo, como diz aqui, é denominado de judaizantes e, como veremos, seu trabalho por onde passava, pois seu ensino, de forma praticamente imperceptível aos Gálatas, enfatizava o esforço humano como auxiliar à graça de Deus. Então, este é um dos pontos que o comentarista foca e é um uso de palavras que, inclusive, nos ajudam a combater determinadas coisas que nós ouvimos no meio evangélico hoje. Aonde há um esforço humano, há coisas que nós podemos fazer que nos ajudam a, vamos dizer, ganhar pontos com Deus, não no sentido de viver uma vida santa, no sentido que a palavra ensina, mas é como que para ser salvo você também precisa fazer coisas como essa. Então, o esforço humano como parte disso aí, mas eu quero voltar, né,
ao ensino aqui que nós colocamos do choque cultural. Então, o que aconteceu aí é que uma das coisas que nós vamos observar nas missões de Paulo é que ele ia a uma cidade e, geralmente, muitas dessas cidades já tinham judeus que migraram para lá. Uma vez que a cidade tinha judeus que migraram para lá, geralmente eles tinham sinagogas, né? Lugares que são separados para seus encontros, para seus cultos, da maneira que eles fazem. Então você vai ver algumas ou outras cidades que Paulo vai, e ele primeiro vai à sinagoga daquela cidade e ele fala de Jesus para o seu próprio povo, para o povo judeu. E logo depois ele parte para a cidade propriamente dita, a maioria das cidades que ele foi evangelizar, cidades gentílicas, então ele parte para as pessoas em geral para pregar o evangelho. Agora, aqueles judeus que aceitaram a Jesus começam a tornar-se a igreja ali e já conhecem a lei, não é? O Antigo Testamento. Eles agora têm fé em Jesus e eles começam a ser uma igreja, que foi o que aconteceu em Jerusalém. Essa igreja mãe, que nós estudamos dela em Atos dos Apóstolos, ela era essa igreja que era de maioria quase absoluta judaica. Pessoas que vieram do judaísmo, que aceitaram Jesus e agora estavam entendendo a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas eles, como judeus, se circuncidaram. E eles circuncidavam seus filhos porque era uma tradição do povo judeu, não é isso? Então, isso nós vemos que a igreja em Jerusalém tinha muitas destas coisas. E o que aconteceu aqui, até o comentarista vai falar que provavelmente essa carta foi escrita antes do concílio de Jerusalém, porque como houve muito problema deste choque cultural nas missões entre os judeus que se converteram, mas que faziam alguns rituais judaicos, e os gentios que se converteram e que não conheciam estes rituais. Mas esta igreja da Galácia era uma igreja que se converteu pela fé sem, não é, obedecer estes rituais, aqueles são gentios, mas veio um grupo de fora dos judaizantes e disseram, não pode ser assim, peraí, vocês estão errados. Tem que obedecer determinadas coisas. E aí houve este choque, que não só foi na região da Galácia, mas em muitas outras igrejas, em muitos outros lugares, onde se reuniam essas igrejas mistas, que tinham pessoas judias de sangue, mas convertidas a Cristo, por isso era igreja, e pessoas que eram gentílicas, mas que se convertiam a Cristo, por isso era igreja. Amém? Ora, então nós estamos entendendo que choque cultural é esse e que igrejas mistas são esta. E o problema entre os gentios e os judaizantes estava no tocante a, vamos botar aqui, guardar a lei, e eu botei essa palavra lá para você, como ajuda para, ou como necessária, né? Necessária para a salvação. E este é que é o grande problema. O problema não é guardar a lei. O problema é dizer que a lei, ou essas partes da lei que nós vamos aprender agora sobre ela, são uma ajuda, são necessárias para a salvação. Então, para nós entendermos muito bem isso, nós vamos dividir a lei de Deus em duas partes. Na verdade, ela pode ser dividida, inclusive, em mais do que duas partes, mas eu vou deixar essas duas partes aqui. A lei moral e a lei cerimonial, ok? A lei moral é simples. A lei moral é aquela que manda ao povo estar fora do pecado, estar fora da desobediência a Deus no tocante às coisas imorais, maldosas, as coisas injustas, a falta de verdade. Então, por exemplo, nos 10 mandamentos, tudo menos o sábado é moral. Não roubar, não matar, não cobiçar, não ter outros deuses, todas essas coisas são o ensino de maneira como lei, não é? Uma proposta de Deus dizendo, vocês como meus filhos, como meu povo, tem que ser assim, um reflexo do que eu sou. Então, a lei moral é um reflexo do que Deus é. Pronto. E o interessante da lei moral é que ela é repetida em sua totalidade no Novo Testamento. Vou repetir. A parte moral da lei
E a lei está proposta para nós, né? A lei como nós conhecemos como lei, está proposta no Antigo Testamento. Aqueles primeiros 5 capítulos ali tem as leis, né? Alguns mais específicos. Mas, de maneira geral, está ali a lei, e a lei moral de Deus, ela é repetida em sua totalidade no Novo Testamento. Então, você vai encontrar Jesus falando de algumas coisas, você vai encontrar Paulo falando de algumas coisas, e outros escritores do Novo Testamento. De alguma maneira, Deus permite que tudo que a lei moral do Antigo Testamento ensina, porque vem de Deus, seja repetido para nós, que somos deste novo pacto, porque provém de Deus. Amém? Ora, a lei cerimonial é diferente. Eu vou dar aqui alguns exemplos da lei cerimonial. A circuncisão é a maior delas. Circuncisão. Depois eu vou até falar mais detalhes sobre eles, sobre a circuncisão mais na frente, ok? Da nossa aula. É uma delas. É uma lei cerimonial. A segunda coisa, por exemplo, festas. Você pode até dar oportunidade, professor, para perguntar se alguém, né, da aula quer participar aqui. O que mais que seria lei cerimonial? Rituais sacerdotais. Tudo aquilo que o sacerdote fazia, tudo que o sacerdote fazia era figura de alguma coisa que Deus ainda ia cumprir na pessoa de Jesus. Por isso, para os que seguiam a lei de Moisés, era uma cerimônia obrigatória. Eles tinham que fazer aquilo daquela maneira que eles alcançavam o perdão de Deus para os seus pecados naquela época. Hoje nós alcançamos pela fé, mas naquela época era obediência a esses rituais sacerdotais. Parte da lei tinha costumes, alguns costumes da lei de Moisés, que era para o povo viver, obedecer, em todos os sentidos, de vestuário ou o que fosse, todo tipo de costume que estava previsto na lei eram cerimônias, tinham um entendimento simbológico. E também, é outra palavra que eu achei mais na frente da lição, em verdade, até na lição seguinte, as tradições. Então, todas estas coisas aqui eram partes da lei cerimonial. Então, eu já ensinei para nós aqui, nós entendemos que a lei moral, ela se repete, ela é parte do que Deus é. Então, não importa que testamento nós estamos, desde o princípio até o fim da história da humanidade, até a eternidade, porque isso é o que Deus é. A moral de Deus, ele ensinou, ele expressou para o seu povo, e diga de passagem, vou fazer uma coisa mais profunda ainda aqui. Quando o homem foi criado em perfeição, a moral de Deus era perfeita nele. A imagem de Deus era esta imagem moral de Deus perfeita na pessoa do homem e da mulher que foram criados. Mas o pecado manchou esta realidade, né? Tirou estes atributos morais do homem, manchou isso, e agora ele está distanciado de Deus e tem que somente em Cristo Jesus alcançá-los de volta. Então, o que nós vamos ver aqui, o contexto é esse, né? Que havia um choque cultural. Por quê? Porque os gentios não tinham que obedecer à lei cerimonial, mas os judeus sim. Então, os judaizantes disseram, não, vocês também têm que guardar a lei, principalmente o ponto mais forte deles era a questão da circuncisão, para vocês alcançarem a salvação. Precisa de algo do homem aí, e não é uma verdade, e este é o contexto que nós vamos encontrar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos foi isso aí. Então, o contexto, agora nós vamos falar do autor, que é muito simples, nós sabemos que o autor é Paulo, coisas importantes nós vamos ver aí é o período, né, da escrita desta carta, 48 a 51 depois de Cristo. Vamos ler aí. Paulo é o autor da carta. Aos Gálatas, ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outra pessoa possa ser apresentada como responsável por essa autoria. Como vemos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de identificar com seus leitores os detalhes evidentes nela. Mostram que Paulo conhecia os irmãos de Gálatas. Sobre a data da composição deste documento, tem sido comentado que a sua escrita se deu entre os anos de 48 a 51 da nossa era. Então, o autor, ninguém tem dúvida, porque ele escreveu esta carta, então mostrando uma evidência de que ele foi quem levou o evangelho, inclusive, para aquela região. Então, está aí, essa é a segunda parte. Terceiro subtópico aí. Falamos do contexto do autor e agora o motivo. Por que Paulo, nós já falamos um pouco na introdução, né? Porque Paulo, ele escreveu esta carta. Vamos lá. A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar
Perigo por acrescentar a mensagem do evangelho, a prática da lei de Moisés. Eles já haviam crido nas boas novas e não era necessário agregar, mais uma vez, acrescentar, agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus por ocasião da sua saída do Egito. Volto a dizer aqui, para nós que já aprendemos isso, né? Não se necessitava fazer nada do que a lei cerimonial. Mas a lei moral naturalmente ia ser ou fazer parte do coração daqueles que nascem de novo. Nós não nascemos por causa da obra da lei, ou seja, nós não merecemos porque fazemos o correto diante de Deus, nós recebemos pela fé, mas a lei agora escrita em nosso coração, vivida em nós pelo Espírito Santo, vai ser uma consequência, tá? Então, para a nossa salvação não é necessário, mas não há problema com a lei moral. Ela tampouco é necessária para a salvação. Ninguém é salvo porque obedeceu a lei moral, mas ela, para nós, ela é consequência. Isso pode, vamos voltar ao texto aqui, isso pode estar claro para nós, leitores do século XXI, mas para os crentes de Gálatas, não. Devemos nos lembrar de que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziram doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelos apóstolos e que, por isso, as igrejas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho de suas práticas. Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, muito interessante isso aqui, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios. É muito interessante também, aos hebreus e os gentios, um verso ou outro. Como veremos posteriormente, a própria igreja de Jerusalém já havia traçado parâmetros para que o evangelho fosse apresentado entre os gentios sem a necessidade da circuncisão. Isso vai estar tratado no Concílio de Jerusalém, que é Atos capítulo 15. O autor aí, o comentarista, deixa para nós este texto, né, de Atos capítulo 15. Você pode ler com seus alunos aí, comprovando essa realidade. A partir desse ponto, trataremos a palavra circuncisão como um sinônimo da guarda da lei de Moisés. Isso é muito interessante aí. Vamos lá. Qual o motivo, então, da carta? Primeiro lugar, primeiro motivo chama-se o perigo. Um perigo de acrescentar a mensagem do evangelho. Ok? Esse é o primeiro motivo. Havia um perigo, isso é muito importante a gente entender. Paulo não gastaria, nem usaria as palavras duras que nós vamos estar estudando, palavras duras, forte. Paulo foi forte usando as suas palavras nessa carta. Se não fosse um perigo espiritual sério, irmãos. Não é questão de gosto, não é questão de choque cultural, eu gosto disso, uso aquilo, não. É questão séria. Quando se mexe no assunto do caminho de salvação, às vezes a gente pensa que todos os caminhos vão a Roma, todo jeito dá ao céu, falou de Cristo, está tudo certo. Não é bem assim. E nós estamos aprendendo isso, inclusive, com este estudo aqui. Então, o perigo é de acrescentar a mensagem do evangelho. Segunda coisa, Paulo reorientar. Qual motivo? Ele fez para reorientar. E o interessante é quem estava sendo usado para reorientar, que era Paulo, um fariseu convertido. Por que isso aqui é interessante? Muito interessante, porque a acusação, ou seja, as pessoas que vieram para as igrejas ali da Galácia disseram, não, vocês precisam fazer isso porque nós somos judeus e nós recebemos a palavra de Deus e a lei é de Deus e Jesus era judeu e etc, etc. Agora, quem levou o evangelho para eles? Quem discipulou a eles não foi só um judeuzinho qualquer, mas foi um judeu da seita dos fariseus, que era uma das seitas mais rigorosas no conhecimento e no zelo pela lei de Deus. Então isso é muito interessante porque Paulo com isso tem uma autoridade, um conhecimento todo especial. Estamos percebendo isso? Então Deus usou a pessoa certa para essa missão num tempo onde muitas dessas igrejas eram igrejas mistas, não só de uma maneira extraordinária ele foi usado no mundo gentílico, mas toda a interferência, todo problema no tocante às coisas judaicas, ele era fariseu de fariseus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel.
Então nós vemos às vezes Paulo se defendendo com esta realidade e realmente foi um presente de Deus levantar um homem como esse que veio da seita dos fariseus para trabalhar como missionário, inclusive levando o evangelho aos gentios. E a terceira coisa, nós estamos falando dos motivos, né? O primeiro, um perigo, ele estava escrevendo por causa do perigo. Segundo, para reorientar a igreja. E em terceiro lugar, nós vamos falar daquilo que o comentarista terminou dizendo: daqui para frente, quando nós falarmos de guardar a lei de Moisés, eu estou falando da palavra circuncisão. Foi isso que o comentarista deixou para nós aqui, a última frase do tópico. Você viu lá? Ele diz, daqui para frente, toda vez que a gente falar guardar a lei de Moisés, entenda-se circuncisão. Porque eu até entenderia, como eu expliquei para você no começo da aula. Não a lei moral, porque essa permanece. Mas todas as leis cerimoniais, eu englobaria, guardar a lei de Moisés, a gente não guarda nenhuma dessas cerimônias, porque a maioria delas estava apontando para a pessoa de Jesus, mas aqui ele diz claramente por quê? Porque era a maior luta dos judaizantes. Tá? Então, a primeira coisa que os judaizantes queriam implementar olha, quer ser de Deus, tem que circuncidar. O resto a gente ainda pode até discutir, mas a circuncisão não podemos. Então, isso aí é a questão da circuncisão. Então, vamos obedecer o pensamento do pastor que está nos escrevendo aqui, né? Porque assim vamos caminhar. Quando nós falarmos da guarda da lei de Moisés, e por quê? Porque na maioria das vezes é o caso. Eles estavam brigando acerca da circuncisão. Mas eu quero lembrar você de uma coisa muito interessante, professor, e você vai lembrar o seu aluno se você achar por bem de fazê-lo. Abraão e Moisés. Lembra dessas duas pessoas? Com certeza. Abraão, ele é o pai dos judeus. E Moisés, eu vou chamar ele de o pai da lei, ok? Ora, o pacto da circuncisão não é um pacto da lei. O pacto da circuncisão não veio com Moisés. Não foi um pacto que Deus deu primeiramente a Moisés. O pacto da circuncisão foi um pacto com a genealogia de Abraão, portanto, com os judeus como raça. Com isso, estando eles na lei ou na graça, eles podem se circuncidar? Até devem se circuncidar? Sim. Porque é um pacto que Deus fez com eles como povo. Mas isto interfere, principalmente no tempo atual, com a salvação de maneira alguma. Mas volto a dizer, para nós entendermos, este pacto foi feito, ainda nos ajuda no ponto que nós estamos chegando à conclusão aqui, foi feito com os judeus em Abraão e não na lei. Ok? Então, essa é uma coisa interessante, por quê? Porque não está no contexto da lei, ainda que a obediência daqueles que obedeciam à lei, obedeciam também à circuncisão, mas este pacto, especificadamente, precede a lei ao tempo de Abraão, que foi o pai dos judeus. Então, com isso, nós aprendemos bastante coisa no primeiro tópico aí, não é a carta. Vamos ao segundo tópico, agora vai ser um pouquinho mais rápido. Eu acho que o que tem maior aprendizado é este primeiro, o segundo menos, e o terceiro vai ter algo muito prático que você pode aí estar trabalhando com os seus alunos na sala de aula. Vamos ao tópico de número 2, a saudação paulina. Este é bem simples e rápido. A saudação, vamos lá. Número 1, subtópico, Paulo apóstolo, não da parte dos homens. Então, Paulo inicia a carta com a sua identificação. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região, eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título ao seu nome, apóstolo, diferente de um título honorífico ou que trouxesse a ideia de ser um obreiro diferenciado. O apóstolo era um enviado, alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade ser portador das boas novas. Ele completa com mais uma sentença, não da parte dos homens. Então ele era um apóstolo, um enviado, não de homens, não necessariamente de um sistema religioso. Este aspecto, voltando à leitura, é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes. Era necessário que ele mostrasse
o que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus. Se ele não andou junto com os apóstolos de Jerusalém, que autoridade teria para ser um apóstolo? Os judaizantes criam que se Paulo não fora enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar, doutrinar ou falar de Jesus como quem foi comissionado para tais ações. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele descreve, e eu quero que você leia com a sua turma aí este texto de Gálatas 1 e 12. E o texto diz, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo diz que aprendeu com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele no tempo de conhecê-lo, foi como ele conheceu Jesus. Jesus apareceu, apresentou-se para ele. Você vai ver quando ele fala o texto da Santa Ceia, que ele diz, o que eu recebi do Senhor é isso que eu também ensino, né? Então você vê ele falando essas palavras, o Senhor me ensinou isso, e Paulo não estava na mesa, os evangelhos ainda não tinham sido escritos, publicados, né? Ele diz que aprendeu do Senhor Jesus o que aconteceu lá na mesa daquela última Santa Ceia com seus discípulos. Enfim, alguns sinais aí, mas um deles este texto que o pastor deixou aqui para nós. Então a saudação, não é? Então, a primeira palavra que nós temos aí é que ele saudou como um apóstolo, um enviado de Deus. Enviado, ele foi enviado por Jesus. E nós lemos o texto aí de Gálatas. E para quem se lembra que Ananias, quando Jesus falou com Ananias, falou, vai orar pelo Saulo, que tem um homem lá, vai para a cidade de Damasco, você vai encontrar um homem que tem 3 dias que está orando, né? É Saulo. E aí, quando Ananias escutou que era Saulo, ele foi explicar para Jesus quem era Saulo, como se Jesus não soubesse, né? E Jesus diz claramente para ele, Ananias, ei, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho, tanto aos gentios como a grandes e etc, etc. Então, ele foi um enviado por Jesus, e ali está mais uma comprovação, né? Claro que não no contexto da carta de Gálatas, mas que Jesus estava, até para Ananias falou, o chamado, o envio de Paulo, ele foi este grande apóstolo dos gentios, e ele assim saudou aquela igreja. Da parte de Jesus e de Deus Pai, após ter apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso, ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho e o milagre da ressurreição do Senhor. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco, acabamos de falar. E sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado um discípulo, não teria sido comissionado aos gentios. Ele havia recebido a mensagem do evangelho por revelação do Senhor Jesus, e isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. Essas boas novas estavam em risco, e Paulo percebeu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do evangelho. Essa carta é uma defesa do verdadeiro evangelho para os Gálatas, que já tinham experimentado a salvação, mas que estavam caindo da graça. Caindo da graça é uma expressão que ele vai usar mais para frente. Nós vamos estar estudando em lições mais para frente, mas é importante aqui deste segundo subtópico é que Paulo se apresenta na autoridade do Pai e do Filho. Que quando nós estudamos o texto bíblico, nós sabemos que estão numa parceria, num trabalho em conjunto com o propósito da salvação dos homens, do ser humano. Terceiro lugar aí, os irmãos que estão comigo, Paulo teve a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho, mesmo não mencionando o nome de seus companheiros de ministério, ele mostra aos Gálatas que fazemos melhor a obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. Os destinatários, 4, desta carta eram os irmãos da igreja da Galácia. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como foram as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, cujos destinatários, como se entendem, pertenciam a uma igreja localizada em uma única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igrejas. Então, nós vamos colocar que esta carta foi para igrejas, com S, né? Igrejas da região da Galácia. Da Galácia. Muito bem, com isso nós terminamos o segundo tópico, né? Foi rapidinho, terceiro e último tópico agora, que é uma parte que nós vamos encontrar alguma coisa mais prática para nós.
Aqui, exatamente o texto, né, diz mensagem para os nossos dias. Para os nossos dias. Que nós vamos aplicar, principalmente agora a carta como um todo tem várias coisas, mas neste princípio, né, nós vamos estar trabalhando aqui. Então vamos lá, primeira coisa, a importância da liberdade é o primeiro subtópico aí. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos. Veja aquilo que eu te falei lá, né, sobre a lei cerimonial, e essa foi uma das palavras que estava naquela lista. O que era uma afronta à graça de Deus. Então, a palavra-chave aqui é a importância da liberdade. Mas eu quero ler com você 2 outros textos que falam sobre esta liberdade. Então, primeiro vai ser o texto de Romanos 6 e 16 e depois o texto de Gálatas 5 e 13. Vamos lá, Romanos 6 e 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ok. Então nós estamos falando da importância da liberdade, mas nós entendemos, o pastor aqui explicou um pouco, nós vamos por este texto perguntar-nos que liberdade é esta? Segundo o texto que nós lemos aí de Romanos, a liberdade ela é oposta a que palavra aí? A palavra servo. Há uma obediência de servo, quem não tem liberdade, e há uma obediência livre. E o Senhor nos explica que a quem nós nos apresentamos por servos, para obedecer, nós somos servos dele. Então, nós hoje temos liberdade de escolher o nosso Senhor, porque pelo sangue de Jesus, ele nos deu esta liberdade. Então, a salvação nos dá a liberdade de escolha se eu quero continuar no caminho de Deus, trilhar a justiça, obedecer à verdade, ou se eu quero me desviar dela e me dar a serviço novamente do pecado. Enquanto eu estava sem Deus, eu não tinha essa liberdade. Quando eu estava sem Deus, eu era cego. Eu era perdido. Eu não tinha liberdade de escolha no sentido das coisas carnais. Sim, se a graça chegasse a mim pela palavra de Deus, eu podia escolher a salvação. Mas no contexto que eu estava, sem a palavra, eu não tinha. Eu era servo e escravo do pecado. No entanto, a liberdade da salvação nos dá este privilégio de decidirmos a quem nós vamos nos apresentar. E é por isso que esta liberdade é importante. Gálatas 5 e 13. O texto diz, porque vós, irmãos, fostes chamados, olha aí, à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, nós fomos chamados para sermos livres, e agora, livres em Cristo, ou seja, a entrada na liberdade foi pela fé. Foi Cristo que, pela fé, ao nós sermos salvos e estarmos nele, nós somos livres do poderio do pecado, do diabo, das trevas. Fomos chamados para a liberdade. Mas agora, a orientação paulina é que não usemos desta liberdade que agora nós temos, até para fazer o bem e o mal. Para ele diz, para dar ocasião à carne, para deixar a carne falar mais alto, mas ao serviço uns dos outros. Número 2, as obras. As obras. Vamos lá. Nossa salvação não depende das nossas obras. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer salvação ofertada por Deus em Jesus, ou perdão dos pecados. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. As obras para o crente são úteis para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios, que vendo as nossas obras,
Ou seja, crente pratica as obras, não é salvo pelas obras, mas pratica as obras, tá vendo aí? Percebam que elas são uma ação do Espírito em nós, porque é crente, o Espírito Santo mora em nós, então as pessoas vão ver e glorificarem a Deus. Então esse é o ensino que está aí para nós. As obras para nós que somos crentes, eu vou colocar a palavra-chave aqui, olha, são consequência. São consequência. Para nós que somos de Cristo, nós entendemos que as obras são importantíssimas, são essenciais, são parte da vida do crente. Tanto a lei moral, como as obras de acordo com a lei moral, não cerimonial, são importantíssimas. Mas é muito simples. Não foram elas que pagaram o preço pela minha salvação. Quem me deu a liberdade, eu vou colocar aqui, olha, foi o Cordeiro que foi imolado por mim, Jesus. Este sangue foi o que pagou o preço por mim. No Antigo Testamento, se derramava sangue de cordeiros, animais. Agora não. O sangue de Cristo já pagou e foi este pagamento que me deu a liberdade. Eu, para recebê-lo, só preciso crer. A fé me dá entrada, não as minhas obras. Se eu fazia obras de justiça, como Cornélio fazia, lembra dele? Atos capítulo 10, se quiser até anotar aí, professor, quiser trabalhar isso aí na aula, muito bom, interessante. Ele já era um homem que fazia esmolas, piedoso, né? Mas aquilo não foi suficiente para a salvação. O que Jesus fez? O que Deus fez? O Espírito Santo, né? Falou para Pedro, vai pregar. Já tinha dado uma visão, né? Para ele não vir com preconceito, glória a Jesus. Mas disse, vai lá, vão te chamar e você vá. E ele foi. E o que ele fez lá? Pregou a Jesus. E ali eles aceitaram Jesus e até foram batizados no Espírito Santo, tá? Então, não é as obras, como Cornélio já fazia, que o salvaram, mas a fé que veio pelo ouvir da palavra de Deus. A mesma coisa como funciona até hoje na nossa vida. Então, as obras para nós são consequência, não a maneira que nós entrarmos. Agora, tem gente por aí no meio cristão que diz, crer e ter fé é obra. Eu não consigo entender. Crer e ter fé é crer e ter fé. É acreditar, é aceitar, não é obra. A obra no contexto bíblico dos Gálatas é fazer alguma coisa, mesmo que sejam rezas, mesmo que sejam orações, mesmo que seja se lastimar fisicamente, mesmo que seja dinheiro, esmolas, ajudar aos pobres, o que quer que seja. Isso são obras. Crer não. Se o próprio Deus disse no contexto e no texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, pronto, não pereça, mas tenha vida eterna. A saída da vida eterna, a saída de escapar do perecer eternamente está em crer, não na prática das obras. Agora, o que nós aprendemos ali de Paulo, né, é que as obras, elas são uma consequência e que nós agora, livres para escolher, podemos sim, se vacilarmos, escolher voltar ao pecado. Escolher fazer obras da carne, como foi o segundo texto que nós lemos. Mas a obra é consequência. Eu quero deixar para você o texto de Tito 3,14, você pode ler aí com seus alunos, né? Tito 3,14, que diz, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Ou seja, o pastor aí, nessa carta, está dizendo que nós temos que aplicar-nos às boas obras. A obra para o crente deve ser consequência. Veja ainda Tiago, capítulo 2 e versículo 18. O que diz? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O ponto que Tiago faz aqui nessa carta é muito profundo. Parece até contraditório com tudo aquilo que a gente vê, porque até ele diz, né, fé sem obras não funciona para nada. Mas o que ele está explicando aí é que estas obras são a comprovação e elas testemunham de uma nova vida em Cristo, da fé. Tiago 2 e 18. Alguém como você, Tiago está dizendo, você diz que tem fé, mas você não tem uma vivência de fé. As suas obras não são
coerentes com a fé que você diz. Então, estas obras é o testemunho da fé que você tem no seu coração. Aí não estou falando só da esmola. Está falando de quando você tem um desafio, você ter fé em Deus, você ir orar ao invés de buscar necessariamente ou primariamente a ajuda humana. E todo tipo de vivência da fé bíblica, da verdade do evangelho, do caminho da fé, do caminho de salvação. Tá doente, não fica apavorado, vou morrer, o que vai acontecer comigo? Não, você já sabe. Se chegou o tempo, você vai para o céu porque está seguro da sua salvação. Ou não está? Tá aí. Então você, com as suas palavras, não prova nada, mas as suas ações, as suas obras comprovam, dão testemunho da sua fé. É este o ponto que Tiago está fazendo para nós. Então as obras para o crente não é como ele entrou no caminho da salvação, mas é como ele vive neste caminho da salvação. Por quê? Porque dá testemunho e comprova a fé que ele já tem. Porque a porta deste caminho, vamos colocar aqui, olha, a porta deste caminho, quem é? É Jesus. Mas a entrada nessa porta é pelo quê? Pela fé. O caminho é Jesus e um caminho apertado por causa da doutrina, da lei escrita no coração e não aceita o pecado. Então, este caminho, temos a porta, né? E temos um caminho. A porta se entra pela fé, mas o caminho se vive diariamente e é comprovado que nós estamos na fé pelas obras. É um caminho que? Apertado. O que faz este caminho apertado? O que faz este caminho apertado? A doutrina. O que é a doutrina? É a maneira de viver de Deus, que Deus propõe para nós na Bíblia, de não mentir. É a lei. A doutrina é a lei que está escrita em nosso coração. É a lei moral. Não é a lei cerimonial, essa já foi cumprida. É a lei moral de Deus escrita no nosso coração. E é aquilo que se repete. Lembra do princípio que eu falei na aula? Se repete, todo o Novo Testamento vai repetir a totalidade da moral de Deus, porque ela é a mesma, Deus não muda. E este caminho não aceita o pecado. Então está aí, as obras vão dar prova disso. Então agora, se as suas obras, a sua convivência, o seu dia a dia é uma vida de pecado, não está dando comprovação de que você está na fé. Então, você pode falar, Tiago, dizer tudo de fé. É uma boca e uma palavra. Tá. Então, você me mostra, né? E eu vou te mostrar pelas minhas obras a minha fé. Então, é nesse sentido que ele está explicando, e as obras para nós são a comprovação, consequência e a conclusão, e talvez até uma colocação que nós podemos fazer, como no trimestre passado eu sempre colocava alguma coisa, né, pra gente, tipo, trabalhar com os jovens, pensar no assunto da aula. E eu pensei nisso aqui como conclusão, falar sobre a circuncisão, que era a briga dos judaizantes, ok? Sobre a circuncisão. Circuncisão. Eu quero que você leia ou faça-os ler três versículos aí. Deuteronômio 10 e 16. Romanos 2, 28 e 29 e Filipenses 3 e 3. Vamos ler lá? Mas isso aí é uma conversa, se você achar por bem. Senão, a gente já terminou a aula, né? Conclua aí de uma maneira geral e fica por isso mesmo. Mas eu anotei isso aqui porque eu achei interessante. Uma coisa muito interessante. Deuteronômio 10, 16 diz: circuncidai, pois, isso aí é lei, hein? E do tempo de Moisés. Deuteronômio é texto do tempo de Moisés, quando a lei foi dada. Olha lá. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que me chamou a atenção disso aí? Marca de santidade. No tempo que a lei foi dada aos judeus que já tinham o pacto de Abraão de que eles, o homem, o menino, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Era um pacto que tinha com o povo de Israel, com o povo judeu. No entanto, o Deus que deu a lei a Moisés um pouco de tempo depois, que ensinou, reforçou a questão da circuncisão, tornou-se parte da lei, de maneira geral, do cumprimento, né? Mas ele aí propõe que eles também
deveriam ter uma circuncisão no prepúcio do coração. Ou seja, um coração endurecido, um coração que não estava totalmente aberto ou limpo para as coisas de Deus, não estava bem. Deus estava propondo aí indiretamente uma circuncisão na carne e uma circuncisão no coração. Agora, para os seus alunos, você não vai explicar isso. Eu vou querer, talvez, aí, ler os 3 textos e perguntar para eles o que isso tem a ver, o que isso nos ajuda a fazer o caso da circuncisão. Vamos ler o segundo texto. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, diz: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior. Olha que interessante. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está lembrando aí o pessoal que ele é judeu também. Está falando com uma igreja que, de maioria, são judaizantes, são judeus, né? Ele diz, olha, a nossa obediência à letra traz louvor humano. Mas Deus já nos chama o verdadeiro judeu. Aí. Ou seja, aquele que verdadeiramente é de Deus. Paulo está fazendo, na carta dos Romanos principalmente, ele se coloca muito piedoso com a sua nação, com o seu povo. Ele foi chamado para os gentios, mas ele mesmo disse, eu amo o meu povo, eu sou judeu. E um ponto que ele faz aí é que o judeu verdadeiro, ou seja, como filho de Deus, a circuncisão dele é em outro lugar. E estes textos, então, vão nos ajudar, e a pergunta aí no final, a comprovar o que significava a circuncisão para Deus, né? E qual a importância, por que nós podemos estar seguros que a circuncisão não era e não é necessária de maneira alguma para a realidade que nós vivemos no tempo da graça. Porque até para os judeus, como estamos aprendendo aqui, essa seria a resposta, né? Uma das respostas. Até para os judeus, a circuncisão verdadeira de Deus era no coração. Aquela do corpo era uma marca de um pacto, é verdade. Mas Paulo traz à tona aquilo que Deus já tinha falado, de uma circuncisão no coração. Filipenses capítulo 3, versículo 3, terminando aí estes 3 versículos, diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, esta palavra de não confiar na carne aí, não confiamos, combina. Isso aqui, nós pertencemos, né? Pertencemos, somos separados para Deus. E aqui embaixo nós não confiamos na carne. Esta palavra combina com aquilo que o nosso comentarista tem enfatizado, e o texto anterior também. Não precisa ajuda de obra carnal, de nada que nós possamos fazer para ajudar na salvação. Então, a circuncisão do coração, ela é mostrada, ela é feita no momento da salvação, algo acontece, há uma santificação, há uma mudança. Mas, como Paulo diz aos Filipenses, essa circuncisão é mostrada pela obra. E ela não dá glória do homem, ninguém vê, você obedeceu aqui no sentido da carne, né? Nós não confiamos na carne, a circuncisão somos nós que vivemos dependentes do Espírito. Então, estes 3 textos aí, seria interessante você lê-los e perguntar o que isso nos ajuda. E eu já comentei cada um deles aí, não é? Mas o que ele nos ajuda? Você pode usar isso como parte da aula, quando falar da circuncisão, ou neste momento aqui, ler os textos e perguntar o que significa tudo isso. Que negócio é este de circuncisão no coração? E o que isso significa para nós e que significa como ajuda daquilo que nós estamos aprendendo? Que não é necessário, que não é esta circuncisão na carne a mais importante. Então, eles podem aí participar de alguma coisa na aula. Eu espero que tenha sido bênção. Nós estamos mudando um pouquinho, né? Nós antes províamos para você um roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos, que é o meu tradicional. Mas, falando aos Gálatas
e tentando ajudar também aqueles irmãos que trabalham, não é, com a leitura da lição e querem uma ajuda na explicação de cada tópico sequencial. Nós estamos tentando combinar as duas coisas e eu espero em Deus que tenha sido uma bênção para você, professor, e espero também que você seja usado por Deus. Não foi uma lição cheia do poder de Deus, nem cheia de graça e essas coisas, mas precisamos, porque é muito importante o entendimento dessas coisas para que em nenhuma das coisas sejamos enganados de forma alguma. Amém.